Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula, tá? Eu sou o professor Cícero, professor de matemática da UESC, tá? E coordenador do curso Universitário para Todos, certo? Coordenador de área, tá? Do curso, certo? Então, vamos aqui para mais uma questão, mais um exercício, né? De preparação para o nosso Enem, certo? E eu vou, é, eu vou apresentar aqui mais um exercício para a gente, tá? Só um instante, por favor. Certo? Tá? Vamos lá. Certo? Ok? Então, temos aqui em 2010, os dados do gráfico seguinte foram gerados a partir de dados colhidos no conjunto das 6 regiões metropolitanas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Tá? Então, refere-se a taxas de desemprego nas regiões metropolitanas em março de 2010. Tá? Então, qual assunto trata a questão? Taxa de desemprego nas maiores cidades do país. Tá? Então, tem aqui em São Paulo, com uma taxa de desemprego de 13,1, Salvador, 19,9, Recife, 19,3, Porto Alegre, 9,8, Belo Horizonte 10,2 e Distrito Federal 14,7. Então, já o primeiro passo é entender o contexto, tá? Então, aqui a gente tem um grafo de barras, né? São colunas horizontais, né? No eixo vertical, a gente tem as variáveis aqui, as cidades, né? São Paulo, Salvador, Recife, né? E na parte aqui mais horizontal, a gente tem a quantidade, né, referente a cada uma dessas cidades. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é entender o contexto do exercício. Leiam, sugiro que leiam o exercício com calma. Se for textos grandes, vão lendo por partes, né? Tipo aqui, ó, primeira parte, lê o primeiro parágrafo, ou melhor, o primeiro, né, ponto de segmento, até o primeiro ponto, aí você lê com calma, tá? A primeira parte e tenta entender, né? Então, aqui, ó, os dados do gráfico seguintes foram gerados e tal, e representam, né? Foi gerado pelo DIEESE, tá? Aí você continua a ler, aí você olha aqui e você vê aqui se refere taxa de desemprego, tá? Então leiam por partes. Sugiro que não leiam a questão toda, que vá lendo por pedaços. Depois você junta as peças. Supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil, o número de desempregados em março de 2010 nessa região foi de. Então, vamos lá. Então, ele está supondo o seguinte, olha, que supondo que o total de pessoas pesquisadas na região, total pesquisadas, tá? Aqui, ó, total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre, tá? Total, só um instante aqui, a minha caneta retornar. Então, supondo, tá? Vamos aqui, total de pessoas pesquisadas, tá? Tá? Então, aqui a gente tem o total de pessoas pesquisadas em Porto Alegre, seja de 250 mil. Desses 250 mil, gente, a gente tem em Porto Alegre 9,8% desempregado, né? Então, a gente tem um total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre, 250 mil. Desses 250 mil, 9,8 desempregadas, certo? Né? Então, qual o número de desempregados em março de 2010 na região metropolitana de Porto Alegre? Né? Então, de 250 mil, a gente tem aqui, ó, 9,8 desempregados. Tá? Então, o que é que você vai ter que fazer?
você vai ter que calcular 9,8%. 9,8% de quem? 9,8% de 250 mil. Certo? Ok? Então, como é que a gente faz isso? Só um instantinho. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar 9,8 e vai multiplicar por 250 mil, tá? 9,8, a gente vai multiplicar por 250 mil. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 0 é 0. 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 8 é 40, vai 4. 2 vezes 8 é 16, 16 e 4 dá 20. Tá? 16 e 4 dá 20. Depois a gente tem 9 vezes 0 é 0, tá? 9 vezes 0 aqui também vai dar 0, certo? 9 vezes 0 aqui, vamos repetir, 9 vezes, né? Só um instante aqui, a caneta está dando problema. 9 vezes 0 é 0. 5 vezes 9 dá 45. 45 vai 4. 2 vezes 9 dá 18. 18 e 4, 22. Né? 22. Vamos fazer a conta aqui, certo? Aqui a gente tem 0, 0, 0 e 0, tá? Aqui a gente tem 5. Aqui a gente tem 4. A caneta ficar falhando, gente. Mas a gente vai tentando, tá? 245, certo? Aqui a gente tem 200, né? 9,8 vezes, né? Esse número aqui. A gente tem esse resultado aqui, tá? Só um instante, tá? 9,8 vezes, né? Tá aqui. Conferindo aqui. Aqui, deixa eu ver só se a gente. Ok, 5,945 vai 4, 12,9, 28, 22, tá ok. 5, 4 e 2, tá? 245, certo? Tá? Desse total aqui, certo? Bom, aí o que é que a gente tem aqui? A gente tem que multiplicar, tá? O 9,8, tá? A gente multiplica por esse valor aqui, certo? E como que a gente faz? A gente tem que dividir por 100, né? 9,8%, tá? Correto? 9,8%, certo? Então tá aqui o valor, 24 mil, tá certo? Certo? Tá? Só que quando você multiplicou aqui, tá? Você fez aqui essa multiplicação, certo? Aí a gente tem esse valor aqui e divide por 100. Né? A gente pega o resultado, multiplicou e dividiu por 100. Só que aqui tem a gente esqueceu aqui, pessoal, um zero, tá? Só para corrigir aqui, ó, 250 mil, ó, tá? Eu botei 25 mil, tá? Então a gente esqueceu aqui um zero. Então vamos ver aqui como que a gente corrige isso aqui. Deixa eu só apagar aqui, tá? Porque olha só, eu tinha colocado 25 mil, mas na verdade são 250 mil, tá? Então por isso que ficou meio estranho, tá? Na verdade, a gente vai ter um zero a mais aqui,
mas eu digo para corrigir a conta, tá? Na verdade, o que vai acontecer vai ser só acrescentar um zero a mais aqui, tá? Tá? Mas é rapidinho aqui, tá? Só para ficar certinho, tá? Para vocês, tá? Eu copiei errado, era 250 mil, eu botei aqui 25 mil, por isso que estava faltando um zero, eu percebi isso, estava faltando um zero, tá? Então, aqui é 250 mil, então 8 vezes zero, dá zero, dá zero, dá zero, certo? Então, eu vou repetir aqui os 4 zeros, 5 vezes 8, 40, vai 4, 2 vezes 8, 16 e 4, 20, tá? E 4, 20, então a gente vai ficar com isso aqui, certo? Depois, 9 vezes zero dá zero, 9 vezes zero dá zero, vou repetir aqui os meus 4 zero, certo? Depois, 5 vezes 9, 45, 45 vai 4, 2 vezes 9, 18, 18 e 4, 22, tá? Eu preferi apagar para a gente fazer tudo do começo. Zero, zero, zero. Então, eu tenho certeza que nesse exercício, muita gente até compreendeu o exercício, mas acabou se atrapalhando no número na hora de fazer a conta, tá? Até pensou, tá? Da forma correta, tá? Mas se atrapalhou na hora de fazer a conta, certo? Então, a gente multiplicou aqui e obteve esse resultado. Só que como tem aqui uma casa após a vírgula, então a gente já elimina aqui, ó. A gente já põe a vírgula aqui, certo? A gente já põe a vírgula aqui, tá? Então, no final das contas, a gente vai eliminar esse zero, porque aqui tem uma vírgula. Se tivesse duas casas, a gente ia pôr aqui, tá? Duas, se tivesse 85, a gente ia pôr duas aqui, mas como tem só uma casa após a vírgula aqui, a gente põe essa vírgula aqui, certo? A multiplicação com números decimais, certo? Então, sobrou aqui 1, 2, 3 e 4, tá? Sobrou aqui este resultado aqui, certo? Que foi o resultado 245, na verdade, né, com 4 zeros, certo? Então, eu vou pegar e vou dividir tudo por 100. Quando eu divido por 100, eu vou cancelar esses dois zeros aqui com esse, e vai me sobrar 24.500, tá? 24.500 é o total de desempregado na região metropolitana de Porto Alegre, portanto, é o item A, 24.500. Certo, pessoal? Então, é isso, tá? Então, foi isso aí que a gente queria, que a gente apresentou para vocês, tá? A respeito, tá? Dessa questão aqui, certo? Então, tá aí, bons estudos para vocês. Vou sair do modo apresentação, tá? Vou sair do modo apresentação, tá? Vou parar a gravação aqui e até a próxima aula, tá certo? Bons estudos.